Olá, hoje eu quero falar com você sobre dízimo e educação financeira. Eu não quero trazer aqui uma discussão, uma argumentação, mas eu quero trazer algumas experiências que eu tenho tido como educador financeiro, como consultor financeiro, atendendo algumas pessoas, e surgiram experiências muito especiais sobre essa questão. Existe muita discussão sobre o dízimo. Alguns querem argumentar que ele não é mais obrigatório, que ele é do Antigo Testamento, que é do Novo Testamento, e existe uma série de posicionamentos por aí. O meu papel nessa conversa com você não é discutir isso. Eu vou te colocar a minha posição pessoal, ok? A minha opinião. O dízimo ele deve ser dado sim na sua igreja, onde você é alimentado espiritualmente, na sua comunidade. Para mim, isso é um princípio de Deus e ele deve ser valorizado. Não só o dízimo, mas também as ofertas, ok? Mas vamos lá, o que eu quero trazer com você em relação a essa questão? Certamente, muitas pessoas têm dificuldade de dar o dízimo, porque na sua dinâmica do dia a dia acaba não sobrando dinheiro. Elas não conseguem colocar o dízimo como uma prioridade. Não estou falando que isso é culpa delas, diante da dinâmica, mesmo porque você não tem um contrato assinado para dar o dízimo, é apenas um compromisso, vamos dizer assim, espiritual, é uma forma de ser grato a Deus, então não existe um papel assinado. Agora, a conta de água, de luz, o supermercado você tem que fazer, senão vai haver sérios problemas dentro de casa. Então, pelo fato das pessoas não se organizarem financeiramente, isso é uma questão cultural brasileira, a maioria dos brasileiros não tem educação financeira, como eu sempre repito aqui, apenas a título de informação, para você ter uma ideia, antes da pandemia havia mais de 60 milhões de brasileiros negativados, imagine só isso. Então, se estão negativados, são pessoas que fazem parte da população economicamente ativa. Se você somar aí mais 30 milhões que não estão negativados, mas também estão se virando nos 30 com suas dívidas, isso totalizaria 90 milhões. E se você considerar um conjunto de pessoas que não sobra dinheiro no final do mês, nem está endividado, mas não sobra dinheiro no final do mês, se nós colocássemos aí mais 20 milhões, praticamente toda a população economicamente ativa, ela teria dificuldades no seu dia a dia de fazer sobrar dinheiro no final do mês. Então, existe essa questão cultural. É aí onde eu vou querer daqui a pouco falar com você sobre a educação financeira. O que acontece é que diante desse contexto, quando as pessoas começam a ouvir um monte de argumentações sobre o dízimo, se é válido, se não é válido, porque a igreja A, B, C faz isso ou aquilo, porque o pastor, o líder evangélico vai usar o dinheiro em seu benefício, a pessoa começa a ficar confusa e isso facilita até ela se convencer de que o dízimo não é tão importante assim. Então o que eu diria? Procure na palavra de Deus respostas. Não sou eu, e nem um guru, nem um expert que vai te dar a melhor resposta sobre isso. Se você buscar um relacionamento com Deus, se você buscar conversar com Deus, e se você ler a palavra de Deus, essas duas coisas juntas, e orar, e pedir a Ele sabedoria, pedir para Ele entendimento, Ele vai te mostrar o que é mais adequado para a sua vida. Mas vamos lá, o que tem acontecido comigo? Eu jamais imaginava que isso aconteceria. Eu faço muitas palestras, muitos cursos, eu sou uma pessoa muito envolvida com a educação financeira, porque a educação financeira impactou primeiramente a minha vida, depois eu pude impactar dezenas e dezenas de vidas, de casais, de famílias, ministrar palestras em empresas e em muitas igrejas também. E aí, à medida que você vai partilhando, vem surgindo as experiências, as pessoas começam a conversar com você. Eu quero compartilhar com você aqui duas histórias que têm a ver com essa questão de dízimo e educação financeira. A primeira, eu estava numa igreja, nós estávamos fazendo lá um projeto de educação financeira que durava 4 semanas, eu ia uma vez por semana, e durante 1h30 nós falávamos de educação financeira com base em princípios bíblicos. Era uma espécie de um mini curso. E no último encontro, no final, as pessoas começam a falar das suas experiências, dos seus aprendizados. E uma das que mais impactou foi de uma pessoa que ela disse o seguinte: Júlio, depois desse aprendizado aqui, fazia muito tempo que eu não conseguia, mas após esse curso de educação financeira, eu consegui dar o dízimo. E ela falava com muita alegria, com muita satisfação. E ela falou ainda, não, mais do que isso, não só consegui dar o dízimo, mas sobrou dinheiro pela primeira vez na minha casa, e eu estou muito feliz com isso, porque foi um aprendizado muito bom.
eu sei que daqui para frente vai ser assim. Então achei muito impactante esse depoimento. Eu nem falei, o meu papel não era falar sobre dar dízimo, não dar dízimo. Eu nem discuti essa questão do dízimo, porque eu estava dando um curso de educação financeira. E aí surge esse testemunho impactante. Isso me deixa muito feliz, né? Me deixa muito feliz por eu me sentir ali como um instrumento que leva o conhecimento para as pessoas e ajuda essas pessoas a entenderem melhor as coisas. Então, ninguém é forçado a dar o dízimo, ninguém é obrigado a dar o dízimo, mas às vezes o conhecimento vem para dentro de ti e aí as coisas começam a clarear. A própria Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. E às vezes a gente comete erros, às vezes a gente tem argumentos por falta de conhecimento. Então o que eu quero dizer? Que a educação financeira ela pode ser um instrumento valioso para te ajudar, não só a melhorar a sua vida financeira, mas também a resolver questões sobre o dízimo. Mas tem uma outra historinha aqui que também é muito parecida. Nesse caso não era um curso, não era numa igreja. Eu fui fazer uma consultoria para um casal, eles me contrataram. E para esse casal nós tivemos a primeira reunião, foi a primeira reunião mais longa, nós conversamos durante umas 2 horas, conheci toda a história deles. E aí já dei as orientações práticas, a gente já criou um plano de ação. No caso deles, eles estavam tanto quanto endividados, queriam resolver aquilo. Então fizemos um planejamento, tinha algumas perspectivas de recebimentos, mas não sabiam por onde começar. E aí eu fiz aquele primeiro encontro e nós demos todas as orientações. Eles foram embora. Depois de 30 dias, nós tínhamos a segunda reunião, que era o acompanhamento, a sequência. Então, eu ia saber o que eles já tinham feito, quais as soluções. Na verdade, nesse intervalo de 30 dias, eles já tinham me mandado muitas informações de mudanças, de ajustes. Isso é muito positivo. Mais uma vez, eu reforço, como a educação financeira ela impacta a vida das pessoas. Mas aí eu comecei a conversar com eles. E em algum momento, eu nem sabia que eles eram cristãos, quando eu fiz a consultoria, a gente conversou normalmente e a gente nem tocou nesse assunto. Nem eu falei para eles que eu era cristão e nem eles falaram para mim. Então, nessa segunda reunião, eles me deram feedback, foi interessante que eles falaram que um deles tinha recebido uma promoção, fizeram alguns ajustes, eliminaram algumas dívidas, estava tudo muito bem. Mas uma das coisas que eles acrescentaram foi o seguinte, eles falaram assim: Júlio, fazia muito tempo que nós não dávamos o dízimo. E aí nós conseguimos fazer esse mês. E nós estamos muito felizes. Eles falavam com muita alegria, com muita satisfação, que a partir daquela organização financeira, eles conseguiram dar o dízimo. Eles disseram mais do que isso. Nós não só damos o dízimo, mas conseguimos abençoar outras pessoas que precisavam. Então eu vejo, olha que interessante, que poderoso essa questão. Eu digo que a educação financeira está dentro da palavra de Deus. Eu digo que a Bíblia é o manual da vida, o manual de comportamento, de atitudes para o nosso dia a dia. Portanto, a Bíblia não deixaria de falar sobre educação financeira. Quando eu faço educação financeira, mesmo que eu não fale que eu sou um cristão, a minha metodologia, os meus conceitos, as minhas convicções, os meus ensinamentos, eles estão baseados em princípios bíblicos, em princípios cristãos de prosperidade, de bem-estar financeiro. E aí aconteceu isso. Então eu estou compartilhando com você para que você reflita. Então, volto a dizer, eu não quero defender. A questão aqui, as pessoas ficam discutindo muito, e a própria Bíblia fala, as pessoas que ficam discutindo genealogias, que literalmente é ficar procurando pelo em ovo. E uma vida cristã, você não precisa ficar discutindo alguns assuntos que não vão agregar valor à sua vida. Tem coisas que são muito mais relevantes. Hoje é um sábado à noite, estava ali pensando, refletindo e veio esse assunto. Então eu sentei aqui, falei, vou conversar, eu quero compartilhar com as pessoas esse assunto, porque é muito importante. Veja, eu acredito que quando nós tivermos uma nação com educação financeira, uma educação financeira verdadeira, não é uma educação financeira baseada só em pensamento positivo, sabe aquela questão de programação neurolinguística? Educação financeira são ensinamentos, são conceitos, são processos, são ferramentas, são hábitos, são atitudes, são questões sociais. A educação financeira é um assunto bastante consistente. Quando a nossa sociedade ela receber educação financeira, ou seja, quando a maior parte daquela sociedade que nós falamos no início, que está endividada porque não tem educação financeira, ir saindo das dívidas porque ela tem educação financeira, o país ele vai ser muito próspero. Em
todos os sentidos, todos os sentidos. Vai ser muito próspero materialmente, lógico, vai ser uma nação muito rica, mas vai ser muito próspero socialmente. Hoje a gente vê uma diferença muito grande entre os ricos e os pobres, né? E existe aí algumas questões que nós poderíamos discutir também, né? Existe muita injustiça, existe muita corrupção, e a educação financeira ajuda a trabalhar isso. Não que ela ajuda a diminuir os corruptos sempre vão existir, mas ela ajuda as pessoas a terem uma postura menos complacente com a corrupção. Isso muda drasticamente a situação. Nós teremos também não só um país próspero, mas nós teremos instituições prósperas, organizações sociais, igrejas e outras entidades, né, sociais que organizam o povo. Elas teriam muito mais consistência no seu trabalho. Nós teríamos também muito mais empresas prósperas, mas prósperas de maneira muito ampla. Uma empresa próspera é uma empresa que ela prospera, que ela é extremamente lucrativa, mas que ela presta um serviço para a comunidade, mas que ela tenha profissionais muito prósperos. Então ela acredita nesse profissional, ela valoriza, ela ensina, inclusive ensina educação financeira. Quantas empresas já fui fazer programas de educação financeira? Você vê, a prosperidade não é aquela coisa forçada, não é aquela prosperidade que vai para o mercado forçar venda de produtos. Um país com educação financeira vai ter famílias mais prósperas. Não são famílias prósperas só materialmente. Prosperidade familiar é o bem-estar material, seria a harmonia familiar, a harmonia conjugal, o relacionamento entre os filhos, a integração. E pessoas mais prósperas também. Cada indivíduo se sentiria mais próspero. É isso o que eu acredito da educação financeira. A educação financeira é um elemento que transforma muito a sociedade como um todo. Ela promove, não uma igualdade social, mas ela melhora o equilíbrio social. Porque o equilíbrio, se você considerar uma gangorra, né, existe assim um desequilíbrio muito grande entre ricos e pobres. Não, sempre vai haver ricos e pobres, não é essa a questão. Sempre vai haver os intermediários também. Porque tem pessoas que querem crescer financeiramente, tem pessoas que querem crescer financeiramente para impactar a sociedade. Tem pessoas que querem crescer financeiramente porque ela quer para ela e tá tudo bem, mas o problema é que esse desnível ele é muito grande. Então a educação financeira ela pode promover um equilíbrio. Então, essa quantidade aqui enorme de recurso que vai para esse lado, eu não estou falando que é desonesto, que é injusto, nada disso. Eu estou dizendo que esse povo aqui, essa quantidade enorme de pessoas que passam por dificuldades financeiras, elas perecem por falta de conhecimento. Elas perecem também por falta de educação financeira, por falta de cultura, né? As pessoas que perecem muito, elas não têm cultura, elas nem sabem da importância da educação financeira. Eu estava vendo uma outra pessoa discutindo essa questão e ela estava dizendo que enquanto a média mundial de leitura de livros são 12 livros por ano, o brasileiro ele lê 5 livros por ano. Então aqui já é um sinal da nossa defasagem. E dentro de um país é evidente que, dentre outras coisas, é claro, quem sabe fazer dinheiro, quem tem educação financeira e quem é empreendedor e tem outros elementos aqui, favorecem a multiplicação do seu dinheiro. E quanto menos conhecimento, quanto menos informação, quanto menos educação financeira, favorece o empobrecimento, o endividamento. Então eu acabei divagando aqui, mas eu queria trazer essa reflexão. Eu acredito que o dízimo é importante. Ele é importante para nós, não é importante para Deus. Deus não precisa, fica tranquilo. Deus não precisa do seu dízimo, absolutamente, não é essa a questão, né? Mas o dízimo ele é importante para nós, né? Você ter, e essas pessoas, o que eu vi nessas pessoas que eu citei para você, eu via uma alegria enorme delas estarem dando dízimo. Isso que é muito legal. E a Bíblia ela fala, né? Aquilo que está no seu coração, né? Isso é muito importante. A gente tem que examinar a nós mesmos e verificar se esses pensamentos que entram na nossa mente estão corretos, se estão distorcidos de acordo com um contexto e assim por diante. Porque é muito bom você dizimar. O dízimo, eu acredito que são atitudes de gratidão, de satisfação, de compartilhamento, de servir. O dízimo ele é usado para servir a igreja, o templo, a instituição, ela se manter, para ajudar os pobres, as viúvas. Então é muito bom você dar o seu dízimo. A própria Bíblia também fala que é melhor dar do que receber. A Bíblia fala também, aquele que espalha será abençoado, aquele que retém não será abençoado. Olha só quantas coisas, né, que a palavra de Deus fala desses assuntos. Então eu estou trazendo aqui essa reflexão, tá bom? Eu não estou defendendo nada, eu não estou indo contra ninguém, contra nenhuma instituição.
Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Eu tenho buscado caminhar para as pessoas uma educação financeira baseada em valores cristãos. Então a ideia foi te trazer essas duas experiências para que te sirva de aprendizado, de reflexão. Se você não me conhece, eu sou Júlio Santos, eu sou educador financeiro, eu desenvolvo projetos não só de educação financeira, de consultoria financeira para pessoa física, para casais, para famílias. Nós temos também a consultoria financeira para pequenas empresas. Eu escrevi alguns livros. Nós temos a formação de educador financeiro. Caso você queira saber mais sobre esse assunto, em algum lugar nesse vídeo você vai ter acesso a alguns canais. Um grande abraço, até o próximo vídeo.